extraído da coleção de livros intitulada de O Livro do Corretor de Imóveis, de Augusto Rastenreiter. Olá. Hoje vamos mergulhar fundo nos bastidores da avaliação de imóveis. A gente recebeu um material bem interessante que explica os métodos que os corretores mais usam, sabe? No dia a dia mesmo, para definir o valor de uma casa, um apartamento. E a nossa missão aqui é entender o principal método, o que ele tem de bom, de ruim, e também dar uma olhada naquelas contas mais simples, que, assim, muita gente usa, mas que podem não ser muito precisas. Vamos lá. Bom, o material começa destacando o tal método comparativo direto de dados de mercado. Parece que é o preferido da maioria. A ideia central, pelo que eu entendi, é comparar o imóvel que você quer avaliar com outros parecidos, né, que foram vendidos ou que estão à venda ali na mesma região. Aí leva em conta localização, tamanho, conservação. Parece lógico, não é? A grande vantagem, diz o material, é que ele usa dados reais do mercado. Isso traz confiança e por isso todo mundo aceita bem. Exato. E essa base em dados reais é, ao mesmo tempo, a força e, digamos, a fragilidade do método. É forte porque reflete o que o mercado está, de fato, praticando, né? Mas aí vem o detalhe. Precisa de uma pesquisa de mercado muito boa para achar esses comparáveis. Imóveis realmente semelhantes. E para aqueles imóveis muito diferentes? Uma casa com arquitetura única, um apartamento com uma vista espetacular. Aí fica difícil achar comparação. E o método perde um pouco a precisão nesses casos, sabe? Entendi. E essa dificuldade de comparar talvez explique outra coisa que o material aponta. Parece que muitos corretores, e até proprietários para simplificar ou para ir mais rápido, acabam fazendo umas contas de média. Pegam os anúncios e calculam média aritmética, mediana, moda. O exemplo que eles dão é impressionante. Para o mesmo grupo de imóveis pesquisados, a média deu R$ 771.428. A mediana, olha só, R$ 950 mil. E a moda, R$ 800 mil. Uma diferença gigante. Pois é. E essa variação toda mostra bem o problema, né? Essas médias simples, elas não conseguem, capturar a complexidade da coisa. O valor de um imóvel não depende só da área ou do bairro em geral. O material critica, e com razão, aquela ideia de preço fixo por metro quadrado num bairro. Isso não existe na prática. Pensa bem, o padrão de construção, o tipo de acabamento, o andar do apartamento, se tem vaga de garagem, se tem elevador, tudo isso mexe no preço. Cada imóvel é único mesmo. Certo. E aí que entram outros métodos, né? Você falou dos imóveis únicos. O material cita alternativas mais, digamos, robustas. Sim, exatamente. Para essas situações mais complexas ou quando a comparação direta não funciona bem, existem outras abordagens. O material menciona algumas. Tem o comparativo por fatores, que é, digamos, uma versão mais sofisticada do método direto. Ele usa estatística para ajustar as diferenças entre os imóveis comparados. Tem o custo de reposição. Esse calcula quanto custaria para construir um imóvel igualzinho hoje. É útil para imóveis novos ou muito específicos, tipo um galpão industrial. E tem a capitalização da renda, que é fundamental para imóveis comerciais, né? Avalia pelo potencial de gerar aluguel. E ainda o método evolutivo, mais usado para terrenos grandes, glebas, onde não tem muita comparação. Ele projeta o valor que o terreno pode ter depois de desenvolvido. São métodos mais técnicos, exigem mais conhecimento. Nossa, fica claro que avaliar um imóvel é bem mais complexo do que parece à primeira vista. E o material bate muito na tecla da qualificação do profissional, né? Fala da importância do CRECI, que é o registro do corretor, e também de uma habilitação específica para avaliação, o CNAI, Cadastro Nacional de Avaliadores Imobiliários. Essa certificação do CNAI faz tanta diferença, assim? Olha, ela indica que o profissional passou por um treinamento específico que conhece as normas técnicas de avaliação da ABNT. Não é uma garantia absoluta de um laudo perfeito, claro. Sempre existe o fator humano, a interpretação, mas aumenta muito a chance de você ter uma avaliação bem feita, fundamentada, que usou o método certo para o tipo de imóvel e que coletou os dados de forma rigorosa. Um profissional com CNAI, em tese, está mais preparado para isso. É um diferencial importante, sim, e ajuda também pedir orçamentos e detalhados, sabe? E dar o máximo de informação sobre o imóvel para o avaliador. Entendido.
Então, para a gente resumir, o método comparativo direto é o mais comum, o básico do mercado, funciona bem na maioria das vezes, mas tem suas limitações, especialmente com imóveis únicos. Já as médias simples, tipo aritmética, mediana, moda, são um atalho bem perigoso, podem dar números muito fora da realidade. Exatamente. E para os casos mais complicados, existem essas outras ferramentas, mais sofisticadas, mas que precisam de um especialista para aplicar direito. No fim das contas, a mensagem principal é que uma avaliação de imóvel bem feita não é só pesquisar preço na internet. Exige método, conhecimento técnico, uma análise cuidadosa das particularidades de cada bem. Ser superficial nessa hora pode custar caro, literalmente. Perfeito. E isso deixa a gente com uma pergunta no ar, né? Considerando toda essa complexidade, todos os fatores que influenciam o valor de um bem tão importante, qual o peso que a gente deve dar para uma estimativa feita de qualquer jeito, uma média simples, na hora de tomar uma decisão financeira grande, como comprar ou vender um imóvel? Fica aí a reflexão. Até que ponto vale a pena buscar uma avaliação técnica, certificada, que realmente considere o valor único daquele bem?